Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. São 6h15 da manhã do dia 8 de junho de 2024. Geralmente nos fins de semana eu acordo um pouco mais cedo para passar um pouco de tempo comigo. Algumas pessoas poderiam chamar isso de egoísmo, outras romantizam falando que é solitude. Eu só chamo de cuidado. E com cuidado, para mim, vem um amor. Uma das coisas que sempre me bateram bem profundamente foi esse conceito muito importante de amor. Esse, o amor do cuidado, o da ação. Aquele que faz coisas para que as pessoas ao seu redor estejam bem. Não o da abnegação, mas o do cuidado mesmo, aquele que se sente bem fazendo bem. Eu não queria parecer muito autocentrado no começo logo do episódio, mas eu quis dizer que com o passar do tempo eu entendi que para cuidar bem dos outros eu precisava cuidar bem de mim. Só que numa sociedade pautada pelo sacrifício em prol do outro, muitas vezes isso pode parecer realmente difícil. Até porque com autocuidado, qualquer um que seja, vem sempre o sentimento de que a gente poderia estar empregando o nosso tempo, energia e cuidados com outras pessoas. E na parentalidade, isso se transforma em culpa. A filosofia e os sistemas de valores e construções afetivas ocidentais são, de maneira geral, pautadas no sacrifício, uma vez que a gente tem um sistema de religiões judaico-cristão. E ainda que você não seja religioso, basta você lembrar de uma das imagens mais icônicas da 4ª maior bilheteria do cinema mundial na sua cabeça. Leonardo DiCaprio escolhendo morrer congelado ao invés de subir em um armário onde, notavelmente, caberiam 2 pessoas para supostamente salvar a mocinha do filme, a Rose do Titanic. Sheikh Anta Diop também não poderia ficar de fora dessa construção quando, em sua tão referenciada aqui no Parenta, Teoria dos 2 Berços, diz, abre aspas, um sentimento de culpabilidade ou de pecado original que representam o fundamento dos sistemas religiosos ou metafísicos pessimistas são um apanágio do mesmo. Isso quer dizer basicamente que a cultura ocidental é pautada em cima das tragédias, como você vê os mitos, quando você vê os teatros, as tragédias, inclusive depois, um pouco mais depois na história, quando Shakespeare remonta histórias que sempre tem um atravessamento, alguma coisa que vai tirar as pessoas da plenitude, algo proibido que cause sofrimento. O nome já diz, a tragédia, ela é remontada no teatro clássico, na literatura clássica e em vários locais. É sobre esse sistema de valores que Sheikh Anta Diop fala mais na Teoria dos 2 Berços. Eu quero deixar claro também que eu não estou te pedindo para ser egoísta e deixar todo mundo aí esperando por você ou dizer que está tirando um tempo para si. Não estou aqui para fazer isso e não ponha essa responsabilidade em mim. No meu caso, eu abro mão de algumas horas de sono do meu dia para fazer alguma coisa que me satisfaz, pesquisar, ler, buscar ou até ler esse texto que eu estou lendo para você aqui agora, enquanto eu estou gravando esse episódio do Parenta. Para além de uma ação, o amor é um processo e também um fenômeno químico, que começou há alguns milhões de anos atrás, mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. A gente vai para um momento crucial na história, onde o Tiktaalik, um peixe dotado de nadadeiras musculosas, deixou a água pela primeira vez e passou a viver na Terra. Isso aconteceu há aproximadamente 370 milhões de anos. E para elaborar de maneira mais visual essa linha do tempo, eu vou usar um processo chamado interpolação, que consiste em estimar valores intermediários baseados em pontos ou intervalos específicos. E para isso, a gente vai comparar a realidade de hoje com a média de vida de um brasileiro médio, que em 2019 era de 76,2 anos. Mas, segundo o IBGE, em 2022 passou a ser 75 anos. Eu quero que você imagine 2 réguas. De um lado, 370 milhões de anos e de outro, 75 anos. Esse é o tempo total de vida da nossa linha do tempo. E ela é a seguinte. A gente começa com a fecundação até 27 dias, que seria a saída dos primeiros vertebrados da água, e aconteceria há 370 milhões de anos. Esse é o período devoniano, onde os peixes com nadadeiras lobadas, como o Tiktaalik, que eu falei agora há pouco, começam a desenvolver estruturas que permitem a vida em terra firme. Aos 3 meses de gravidez, você veria a evolução dos primeiros tetrápodes, com 360 milhões de anos atrás. Esse é o período devoniano tardio.
tetrápodes como o Acanthostega e o Ichthyostega. Não se preocupe com os nomes porque eu vou deixar fotos deles lá no post referente a esse episódio no site do Parentalidade Preta. Eles desenvolveram membros com dedos permitindo a locomoção na Terra. Com 6 meses de gravidez, houve a diversificação dos anfíbios e o surgimento dos primeiros répteis. Isso aconteceu há 340 ou 310 milhões de anos atrás. Esse foi o período carbonífero, onde os anfíbios se diversificaram e os primeiros répteis apareceram, marcando a transição para os amniotas, que são organismos que podem pôr ovos em terra. Com 1 mês de nascido, a evolução dos primeiros sinapsídeos, ancestrais dos mamíferos, que aconteceu há cerca de 320 ou 300 milhões de anos atrás. Esse também é conhecido como período carbonífero, mas ele vai até o Permiano. Nele, os sinapsídeos, que são ancestrais dos mamíferos, reconhecidos por uma característica específica no crânio, que são uma peça importante no quebra-cabeça da evolução, surgem e começam a dominar outros ecossistemas terrestres. Aparecem os predadores. Com 1 ano e 3 meses, os primeiros mamíferos vertebrados aparecem cerca de 200 milhões de anos atrás. Esse é o período Triássico. Pequenos mamíferos aparecem. Eles possuem características modernas, como dentes diferenciados e um certo nível de endotermia, que seriam animais de sangue quente. E agora eu te convido para a gente sair da Terra e ir até a órbita entre Marte e Júpiter, onde se encontra o cinturão de asteroides. Essa viagem nos levaria a uma região do Sistema Solar que está a uma distância de 2,7 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a aproximadamente 404 milhões de quilômetros. Se a gente usasse uma nave espacial moderna como a New Horizons, que viaja na velocidade de cerca de 58 mil km por hora, essa jornada até o cinturão levaria cerca de 290 dias. Em comparação, se a gente pudesse viajar à velocidade da luz, a gente chegaria em 22 minutos e meio. Para você ter uma ideia mais concreta dessa imensa distância, a gente pode comparar a circunferência da Terra. A circunferência do nosso planeta ao longo do Equador é aproximadamente 40.075 km. Assim, a viagem até o cinturão de asteroides seria equivalente a dar cerca de 6.347 voltas ao redor da Terra. E é daqui, desse local, que daqui a 135 milhões de anos, ou 2 anos do nosso calendário interpolado, vai sair o responsável pelo maior cataclisma que aconteceu no planeta Terra. E aí vem ele. Nesse momento, um asteroide de aproximadamente 10 km de diâmetro atingiu a Terra na região que hoje é conhecida como a Península de Yucatán, no México. O local do impacto formou uma cratera de 150 km de diâmetro. A energia liberada pelo impacto foi equivalente a bilhões de bombas atômicas. Isso causou uma explosão massiva que vaporizou o asteroide e uma grande parte da crosta terrestre. A onda de choque resultante espalhou-se em velocidades supersônicas, causando terremotos de magnitude extrema e desencadeando erupções vulcânicas ao redor do planeta. A energia térmica do impacto incendiou florestas a milhares de quilômetros de distância, cobrindo a Terra de fumaça e cinzas. Durante 15 dias, todo o planeta Terra ficou de noite. A falta de luz solar e as mudanças climáticas subsequentes causaram um colapso ecológico. Muitas espécies de plantas e animais não conseguiram sobreviver às condições severas, resultando na extinção de cerca de 75% das espécies na Terra, e isso incluía os dinossauros. Algumas espécies, contudo, conseguiram sobreviver, principalmente pequenos mamíferos, aves, répteis, anfíbios e plantas que podiam viver em condições de baixa luminosidade e em temperaturas mais frias. E aos 3 anos e 3 meses do nosso calendário interpolado, após a extinção dos dinossauros, os mamíferos se diversificaram rapidamente. O neocórtex, parte do cérebro responsável pelas funções superiores, começa a se desenvolver significativamente. Com 3 anos e 4 meses, o surgimento dos primeiros primatas acontece entre 55 e 50 milhões de anos. Esse é o período Eoceno. Nele, os primeiros primatas aparecem e eles possuem características que permitem a melhor adaptação aos ambientes arbóreos. Com 4 anos e 3 meses de idade, começa a evolução dos primatas antropóides, os símios, que acontece entre 40 e 30 milhões de anos atrás. Nesse período aparecem os primeiros símios, com visões melhores e maiores condições cognitivas para sua própria evolução. 6 meses depois, com 4 anos e 9 meses, aparecem os primeiros hominídeos, cerca de 7 a 6 milhões de anos atrás. Período Mioceno tardio. Os primeiros hominídeos, como a Lucy, aparecem e eles são os ancestrais mais antigos dos seres humanos. Com 4 anos e 10 meses acontece a evolução do gênero Homo, que acontece há cerca de 2 milhões de anos atrás. Nesse período, o Pleistoceno, o Homo habilis, o primeiro gênero Homo, surge com as habilidades avançadas e o uso de ferramentas e um cérebro ainda maior. Com 4 anos e 10 meses ainda, 1 milhão de anos depois, tem o surgimento do Homo erectus, e a partir desse período a gente passa a focar no cérebro. O Homo erectus desenvolve-se com um cérebro significativamente maior e a capacidade de usar o fogo, ferramentas mais complexas e a linguagem rudimentar.
Há 300 mil anos, no Pleistoceno Médio, o Homo sapiens surge com capacidades cognitivas avançadas, uma linguagem complexa, cultura e arte. Antes de completar 5 anos, o desenvolvimento completo do cérebro humano acontece. Cerca de 100 mil anos atrás, o cérebro humano continua a se desenvolver em complexidade, permitindo avanços em cultura, tecnologia e sociedade. E se essa linha do tempo fosse real, antes dos 5 anos, essa pessoa já estaria com todas as habilidades cognitivas complexas formadas dentro da sua cabeça. Essas são capacidades mentais avançadas que envolvem o processamento de informações de maneira sofisticada. E aqui vai uma pequena lista delas: a linguagem, o raciocínio abstrato, a memória avançada, a resolução de problemas, o pensamento crítico, o planejamento e a organização, a criatividade, a tomada de decisão, a metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, a empatia e a teoria da mente, que são as capacidades de entender e compartilhar sentimentos com os outros, reconhecer que as outras pessoas têm pensamentos, crenças e desejos diferentes dos seus, e o uso dessa compreensão para prever e influenciar o comportamento de outras pessoas. O autocontrole e a regulação emocional, compreendendo as dinâmicas sociais e normas culturais, a habilidade de se comunicar eficazmente com os outros e a capacidade de formar e manter relacionamentos saudáveis. E é nesse ponto que a gente vai se aprofundar mais. A gente parou em relacionamentos saudáveis, e muito poderia ser dito em relação às habilidades adquiridas pelo ser humano com o passar dos tempos. Muitas pessoas acreditam que o amor, tal qual ele se apresenta, depende de valores sociais, emocionais, históricos e até mesmo espirituais. Mas a ciência tem provado cada vez mais que esse sentimento é puramente químico. Será? Para aprofundar um pouco mais essa construção, eu vou trazer aqui um resumo do artigo escrito e publicado por Jennifer Rocha Vargas Fogaça no Mundo Educação da UOL, sem data marcada, cujo link vai estar disponível na página referente a esse episódio no site do Parentalidade Preta. E ele é o seguinte: o amor, do ponto de vista químico, é um fenômeno neurobiológico complexo que envolve várias atividades cerebrais e a ação de moléculas específicas, principalmente os hormônios. Esses hormônios, como a testosterona e o estrogênio, iniciam o desejo sexual durante a adolescência, preparando o corpo para a atração e a formação de pares. O amor desperta uma necessidade biológica de formar conexões românticas, garantindo a reprodução e a criação de um ambiente seguro para a descendência. Mesmo antes de encontrar um parceiro, o corpo humano já está biologicamente disposto a essas conexões. Quando nos apaixonamos, o nosso cérebro é inundado de compostos químicos que nos fazem focar intensamente na pessoa amada. O cheiro do parceiro, por exemplo, desencadeia reações químicas no cérebro que ocasionam memórias e sensações, facilitando a atração e a compatibilidade genética. Esse estado de paixão altera o comportamento, fazendo com que a nossa frequência cardíaca aumente e as pupilas se dilatem e as mãos suem. Os neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, são liberados, proporcionando sensações de prazer e obsessão, semelhantes ao efeito de certas drogas. Além do cheiro, outros aspectos bioquímicos desempenham papéis importantes na atração. A pessoa apaixonada excreta feromônios que permitem a comunicação e a atração com outro ser da mesma espécie. Esses sinais químicos são comuns em animais e têm um papel controverso, mas significativo entre os humanos. Estudos indicam que, através dos feromônios, nosso cérebro pode detectar a compatibilidade genética e escolher melhor o parceiro ou a parceira para a reprodução, buscando assegurar uma descendência saudável e resistente a doenças. Na fase final do amor, a ligação profunda entre o casal é reforçada por hormônios liberados durante a relação sexual, como a ocitocina e a vasopressina. A ocitocina, conhecida também como o hormônio do amor, também desempenha um papel crucial na conexão entre a mãe e o bebê no momento do nascimento, que chama-se de imprint. Embora a intensidade dos sentimentos apaixonados diminua com o tempo, isso não significa o fim do amor, mas a transição para um tipo de amor mais duradouro e mais estável. Esse amor maduro pode perdurar por toda a vida, fundamentado na química entre os parceiros e nas experiências compartilhadas. Eu falei das substâncias e das funções delas e eu vou fazer aqui uma lista para que você não perca de vista quais são. E elas são as seguintes. Primeiro, os hormônios, é claro. A testosterona, o estrogênio, a noradrenalina, a ocitocina, a vasopressina e a endorfina, e outros neurotransmissores, que são a dopamina e a serotonina. E é óbvio que eu expandi um pouco mais dessa lista no post relativo a esse episódio, cujo link está aqui na descrição do episódio. É só você baixar e acompanhar lá a explicação de cada um deles com um pouco mais de detalhes. Esses hormônios e neurotransmissores interagem de maneiras complexas para produzir as sensações e comportamentos associados ao amor e à atração, demonstrando como a química do nosso corpo influencia diretamente as nossas ações e emoções. Nessa altura do campeonato, a gente poderia perceber que o amor também é físico, hormonal e substancial, e ele é atitude além de sentimento. Até agora, a gente falou nada socialmente dizendo a respeito desse tal sentimento,
Mas agora a gente vai parar por aqui. O amor romântico é a ilusão do Ocidente a respeito do que seria a afetividade perfeita. Esse é o Homologia Agbara, o nosso convidado de hoje, que vai ajudar a gente a construir esse primeiro capítulo dessa construção que é o amor preto. A ideia de amor romântico está absolutamente articulada a uma ideia de construções afetivas que são perfeitas, são modelos perfeitos, idealizados, né? Essa perfeição, ela não é uma perfeição alcançável. E por isso que o amor romântico, ele está lá nas produções, na televisão, né, nas novelas, no cinema, nos comerciais, porque é aquele lugar inalcançável. Mas esse lugar inalcançável, ele precisa gerar uma subjetividade que irá acreditar que ele é alcançável. Porque se eu estou vendo lá na novela, se eu estou vendo na série, se eu estou vendo no comercial, eu estou me identificando com aquela construção e desejo para mim aquela construção que é perfeita, né? E eu fui citando alguns exemplos, mas talvez seja ainda anterior, né? Lá nos desenhos dos contos de fadas, né? Aquele príncipe que chega para salvar a princesa de algum grande perigo e terminar casando com ela e cumprir com os viveram felizes para sempre, né? Então a gente conhece a narrativa daquela história dos contos de fada, vendo que aquele casal está superando um obstáculo, que geralmente o obstáculo não está entre eles, não está dentro da relação, mas é externo à relação. Então é o casal enfrentando o mundo e, depois de enfrentar o mundo, chegar na bonança, que é o viver felizes para sempre. Quando na nossa realidade é o casal lidando com todas as questões do relacionamento entre eles, né? E pode ter questões externas que afetem essa relação, mas geralmente as maiores questões são os conflitos que estão ali entre as duas pessoas, ou entre as pessoas, né? Hoje a gente não pode nem falar só entre as duas pessoas, mas entre as pessoas que estão ali se relacionando. Os conflitos, eles nascem com esse contato da intimidade. A gente falou até a respeito da Sophie Somé, que é uma africana da comunidade Dagara, e que ela construiu um livro falando sobre essa dimensão da sua afetividade, né? Que é a afetividade a partir de uma tecnologia ancestral da comunidade Dagara. Então, eles têm formas de se relacionar que são não ocidentais, e ela está articulando como é que nós podemos ter essa referência, mas dentro desse contexto ocidental. E eu gosto muito desse nome intimidade, né? O espírito da intimidade, porque quando a gente pensa em relacionamento, o que vai gerar os conflitos é o contato com a intimidade, é o acesso é o encontro dessas intimidades, né? Que eu estava conversando com um amigo a respeito disso, né? Que a gente pode esconder muita coisa dos nossos amigos, assim, porque a gente vai lá, encontra os amigos, cada um na sua casa. Depois que a gente sai da casa dos pais, a gente vai lá, visita nossos pais, e depois retornamos para nossas casas. Podemos ter conflitos com eles, lógico, mas a intimidade, de forma mais profunda e mais complexa, ela é com aquela pessoa que a gente está tendo contato, né, direto, que costumamos ver com mais frequência. Se são pessoas casadas, então são pessoas que vocês estão compartilhando o mesmo espaço. Então, nós usamos máscaras sociais, né, para lidar. São as nossas, na psicologia nós chamamos das personas. A gente tem as nossas personas, mas dentro de um relacionamento, talvez seja um lugar que não tenhamos condições de sustentar tantas personas assim. Então as máscaras, elas vão saindo.
e a pessoa vai acessando a intimidade da outra, né? Que talvez essa intimidade seja justamente o que há debaixo das máscaras, né? E é justamente o contato com essas intimidades que faz com que alguns conflitos apareçam, né? E eu acho que é algo bem complexo mesmo lidar com um acesso tão profundo e por isso tão delicado, né? E é algo que a gente aprende na prática, porque não existe, talvez agora já existam cursos para se relacionar, mas nós somos da época que a gente aprendia a se relacionar se relacionando. E por mais que a gente tenha uma teoria, a prática sempre vai ser bem diferente, né? Esse ano, como a gente fez no ano passado, nos episódios 19 e 20 do Parenta, a gente vai continuar construindo uma crítica a esse conceito tão prejudicial que nos leva para longe de construções e até de propósitos. Mas diferente do ano passado, eu dividi essa construção em duas partes. Uma mais científica, sobre o conceito, falando sobre como o nosso corpo reage a essa exposição de substâncias. E no próximo Parenta, a gente vai entrar num outro conceito um pouco mais social, digamos assim. Mas nesse episódio, o Homologia, que vai conversar com a gente, vai trazer algumas construções muito bem afro-referenciadas para a construção desse conceito que a gente precisa construir e desconstruir, por mais que você saiba que eu odeio essa palavra de qualquer jeito. Esse episódio é sobre uma coisa que eu gosto muito e fala muito de como a gente deve se enxergar. Ele fala sobre sentimento, metacognição, principalmente sobre ação. Este episódio começa a falar sobre o que vem com o amor preto. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar aqui de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e queira levar para outros lugares, é só me procurar, eu estou à disposição. E a minha troca de hoje é com a Homologia Agbara. Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, uma camisa preta, um microfone preto à minha frente, um fone preto e uma parede cinza com umas luzes atrás de mim. Eu sou o Homologia, um homem preto também de pele não retinta, tenho o cabelo de dreads, uso uma barba, a minha atrás tem uma parede branca, estou sentado numa cadeira preta e estou usando um fone de ouvido. Maravilha. E quem é o Homologia que veio conversar com a gente hoje? Eu gosto de falar sobre mim, inclusive a partir do meu nome, de como eu comecei a me identificar socialmente. Homologia, que é o nome dado pelo meu orixá, o Molu, após o meu renascimento dentro do candomblé. E Homologia é essa pessoa iniciada para o Molu, o orixá da cura, e eu acredito que a minha vida está muito direcionada a se articular com essa dimensão ancestral que é pertencer ao clã de Omolu. E a partir daquilo que eu aprendi dentro do terreiro de candomblé, a gente vai amadurecendo, percorrendo esse caminho para nos tornarmos mais próximos daquilo que o nosso orixá é. Então, eu tenho compreendido um percurso de amadurecimento pessoal, mas também comunitário, de ser uma pessoa que cuida, generosa, que tem essa relação com a saúde, com o curar, né? Então, esses elementos eles são bem presentes na minha vida. Acho que o Molu tem me formado dessa forma. Eu sou um rapaz também que vem do interior, de uma cidade chamada Valença, do interior baiano. Essa é a minha raiz, né?
vim para Salvador estudar e fiz bacharelado interdisciplinar em artes e depois fiz licenciatura em dança, ambos os cursos lá na Federal da Bahia. Então, eu sou homem das artes. Então, acho que, primeiramente, assim, quando eu falo de trajetória profissional, essa relação com as artes sempre foi muito forte. E acredito, até pela relação com o meu orixá, que vai direcionar, estruturar a minha vida, como eu já falei, eu chego na psicanálise, vou fazer um curso de formação em psicanálise, e logo em seguida me inseri como estudante de psicologia para tratar desse universo da saúde emocional das pessoas pretas, né? Então, o orixá sempre dando direcionamentos para a minha existência. Eu acho que essa dimensão de uma espiritualidade que está imbricada na vida fala muito sobre mim. E por isso que eu, ao longo do tempo, fui adotando aquilo que na minha tradição a gente chama da Digina, né? Que é esse nome que a comunidade do terreiro nos conhece e que tem a ver com um nome que é segredo, que chama de Oruncó, que é o nome que o orixá traz, né? Que, passados os processos litúrgicos, tem um momento festivo que o orixá apresenta o seu nome para a comunidade. A partir daquele nome que o orixá apresenta, é tirado um Oruncó, que é um nome, é um epíteto desse nome que o orixá trouxe e que a comunidade vai lhe conhecer, né? E desse nome, o nomear para nós de tradições africanas, tem um significado muito profundo, né? A gente não dá um nome sem sentido. Sim. Né? E para mim, eu fui entendendo que eu sou hoje o homologia e não mais a pessoa que eu era antes, né? Então, o nome que eu tinha, o nome de batismo, ele foi perdendo força, ele foi perdendo o significado, e ele representa também um processo que tem a ver com o Moglu, que é essa dimensão de lidar com a vida, lidar com a morte. Eu acho que essa pessoa anterior a esse processo de iniciação foi morrendo e eu fui renascendo com esse homologia. Então, eu adotei o homologia mesmo para a vida. E é interessante que quando eu vou contando a história do nome, eu também vou falando sobre o percurso da minha vida, né? Esse eu acredito que é o poder da nossa ancestralidade africana, dos conhecimentos africanos, que é a partir do próprio nome, do momento que a pessoa nasce, ela já está tendo alguns encaminhamentos. E isso vai ser importante, inclusive, para a nossa conversa, né? Sim. Porque entendermos que a nossa existência, desde quando nascemos, tem um significado, e, por sua vez, a existência do outro, desde quando ele nasce, tem um significado, vai construir uma ética para nos relacionarmos. E eu estou imerso, sou alguém que está imerso nesse processo, assim, de entender as minhas imaturidades, os lugares que eu preciso investir mais em mim, e essas inquietações, elas são o que eu compartilho, por exemplo, nas minhas redes sociais, né? Então, tem muita gente que tem me seguido, me acompanhado, ou no Instagram da Goldengo, que é mais um espaço de trabalho, ou no meu Instagram pessoal, o Homologia Guibara, e me acompanha com os textos que eu publico lá, e aqueles textos são frutos das minhas inquietações, né? Então as pessoas se identificam porque eu acredito que as inquietações que estão em mim, elas são inquietações que estão em muitas pessoas, sobretudo as pessoas pretas, né? Então, compartilhar as minhas vulnerabilidades, eu acho que vai criando algum tipo de elo afetivo também com as pessoas. Eu acho que isso é uma homologia que eu tenho buscado ser, assim, uma homologia que pode somar
que pode contribuir e que mesmo com as minhas angústias pessoais, com as minhas vulnerabilidades, fragilidades, pode fortalecer outras pessoas. Com certeza. Eu acho que é isso. Maravilha. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. E antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado. Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com áudio, documentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio, como o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer. Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio, e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. Então, terminados os recados, a gente vai agora para o nosso episódio com essa trilha sonora que vai mudar para a trilha sonora maravilhosa que a Castel forneceu aqui como ambientação para as nossas trocas no Parentalidade Preta. E a gente vai para minha troca com o querido Homologia Guibara, aqui no Parenta, do podcast Parentalidade Preta. Cara, eu acho muito legal isso, né? Porque como você já fala sobre isso, como você já mostrou isso, como isso fica bem óbvio, né? Esse local do cuidado, eu acho muito legal. Porque acho que a responsabilidade que você traz quando a gente conversa com o que você escreve, quando a gente conversa com o que você produz, porque a gente acaba conversando enquanto lê, né? Eles sempre denotam isso. Então, eu acho muito bacana que, não que seja algo propositivo, mas que aconteça de maneira natural, e tudo está, de certa forma, intrinsecamente ligado, né? Esse local do cuidado, e é muito do que eu penso também, né? Passou a hora de
da gente ficar performando potência, né? E entender que, às vezes, são as nossas vulnerabilidades que acabam nos conectando dentro de todas essas construções, né? Que a gente se propõe a fazer. E eu acho que a nossa construção enquanto pessoa no Ocidente, ela é uma construção para performar aquilo que a estrutura social, e aí pensando nessa estrutura social branca, capitalista, individualista, quer, né? O Ocidente não forma subjetividades para expressarem as suas potencialidades, né, a partir dessas singularidades, mas sempre pensando também no outro, que é o princípio Ubuntu, né? Eu sou o que nós somos. Então, não é negar a pessoa, o sujeito, mas é entender que esse sujeito, essa pessoa está interligada a outras pessoas, né? Essa construção de sentido de nós é que vai fazer com que a gente tenha uma relação ética de compromisso com o outro, né? E é a partir dessa relação com o outro e de como vamos nos portar perante a comunidade que a gente pode ter uma maior inteireza sobre quem nós somos. Sim. E inclusive, a partir da soma de uma ancestralidade, aí pensando que essa ancestralidade é uma história de pessoas, de muitas pessoas que vieram antes e que deixaram legados ancestrais. Então, é que essas pessoas que vieram antes entraram em contato com outras pessoas e sistematizaram saberes complexos, profundos, e que para nós, de tradições africanas, e eu falo especialmente de candomblé, que é um lugar de experiência, de vivência, é dessa água que a gente vai beber. Então a gente sabe que nós temos um lugar onde vamos nos refugiar para a compreensão de qual percurso pode ser o mais assertivo para a gente, né? E entender essas potencialidades nossas, né? Sim. Eu vou até fugir, que eu vou voltar para o nosso roteiro, porque ele é importante para essa troca, mas eu não vou voltar agora, não. Porque eu queria te fazer uma pergunta assim. Ela é até pessoal, mas acho que ela também é coletiva, inclusive. Eu vou até botar esse trecho no ar, né? Quem tá ouvindo a gente. Dentro disso que você falou, que é bem óbvio, e aí me surge uma pergunta, porque é uma pergunta que eu me faço ultimamente, né? E não vou fazer nem isso aqui de uma sessão de psicanálise. Mas, tipo assim, por que vale a pena fazer isso na internet, como você faz, sabe? Quando a gente fala desse contato, dessa afetação, vamos chamar assim. E eu queria saber de você, especificamente, assim, por que vale a pena fazer isso na internet? Por que você acha que vale a pena fazer isso na internet? Eu acredito que essa é uma questão que de alguma forma também me inquieta, mas eu já fui encontrando respostas ao longo do tempo. Tem algo que acho que talvez seja muito objetivo, que é a internet é um espaço onde a gente consegue acessar pessoas que muito provavelmente, sem esse espaço de comunicação, a gente não iria conseguir acessar, né? Então, a internet, ela deu a possibilidade de muita gente ter não só o seu trabalho, né, mas também o seu ativismo, né, as suas produções serem alcançadas, de espaço para que essas produções, para o seu trabalho, para o seu ativismo, fosse alcançado por mais pessoas. Eu sou da época de escutar rádio. Então, imagina que a rádio tinha lá o locutor e nós aqui, né, os ouvintes, nessa relação bem hierarquizada. Se a gente quisesse divulgar o nosso trabalho, tinha que ir lá e pagar, e mesmo assim a gente quer fazer uma propaganda muito específica. As pessoas não tinham conhecimento, contato direto ao que a gente estava produzindo. Então a internet abre esse espaço para que as pessoas tenham um contato mais direto com o que a gente faz. E para mim,
quando eu fui compartilhando, né, os meus primeiros textos, eu fui percebendo a identificação das pessoas e fui percebendo que aquelas inquietações que eu estava compartilhando estava contribuindo para a vida das pessoas que estavam me lendo. Uhum. E vez ou outra, tanto na rua, assim, eu acho que isso é bem bacana, mesmo sendo tímido, assim, pessoalmente, né? Uhum. Mas eu sempre falo com as pessoas, né? Abraço, tiro foto, as pessoas falam de como é importante o trabalho que eu desenvolvo e muitas mensagens falando sobre como algum texto em específico, ou como os textos que são compartilhados lá contribuíram na vida daquela pessoa. Então, eu acho que esses retornos de que o trabalho que eu estou desenvolvendo está chegando e está somando, está curando, está transformando, isso me potencializa, isso fortalece a ideia de que esse espaço de internet ele pode ser utilizado para fortalecer a minha comunidade, para ajudar a curar pessoas. Então, para mim, esse é o sentido, assim, de utilizar aquele espaço para mobilizar politicamente, para curar através dos textos que vão acessar de uma maneira mais emocional, para divulgar o trabalho também de outras pessoas pretas, utilizar esse espaço como um espaço, uma ferramenta mesmo de fortalecimento da nossa comunidade. Nossa, faz total sentido. Bom, eu vou voltar aqui agora para o nosso roteiro, né? E aí eu vou trazer logo a primeira pergunta, né? Nas suas palavras, para que serve esse amor romântico, no final das contas? Esse amor romântico, né, ocidental, ele não serve para nada. Ponto final. Exato. É porque quando a gente pensa que de forma pessoal, assim, mas pensando pessoal e para a comunidade, ele não serve para nada, mas ele tem uma função social. Eu acho que talvez isso seja mais importante. Qual é a função social do amor romântico? É controlar pessoas. Assim, construir um tipo de subjetividade que vai fazer manutenções do próprio Ocidente e manutenção também do capitalismo. Porque quando a gente pensa no capitalismo, nessa máquina de transformar tudo em dinheiro, o amor, esse amor romântico ocidental, ele é super vendável, né? Gerações e gerações se passam e até hoje existe filmes que tem aquele casal, né, que está lá enfrentando o mundo e no final vão ficar juntos felizes para sempre. As novelas, até hoje, a estrutura é, né, a mocinha e o mocinho. Né? Quantas novelas já assistimos e a base é de ter a mocinha e o mocinho e lá o vilão. Então, esse amor romântico, ele ainda estrutura muita coisa, né, que, a nível do capitalismo de ser comercial, ser vendável, e estrutura o Ocidente no sentido de que, por exemplo, a ideia de um casamento que tenha pai, mãe e filhos ainda é muito forte. Por mais que nós estejamos em um momento em que se discute o que se é família, quais são as estruturas familiares, mas a ideia de casamento e casamento né, com papai, mamãe e filhos ainda é muito forte. Mesmo entre pessoas homoafetivas, assim, né, de ter papai, mamãe e filhos, isso ainda é o modelo idealizado, o modelo que muitas pessoas desejam para si. E nas relações heterossexuais, talvez isso seja mais forte, não que não tenha nas relações homoafetivas, porque nas relações homoafetivas, e falando como um homem preto homoafetivo, existe uma tendência de repetir o padrão heterossexual, assim, voltando para
é, os papéis sociais, né, Sim, para as personas, melhor dizendo, sempre tem um ali que vai estar nesse lugar da performatividade. Não sei se da mulher e do homem, mas da performatividade do marido e da esposa. Assim, há sim. uma tendência nas relações homoafetivas de que exista uma performatividade do marido e da esposa, que é algo que eu também critico bastante. E nas relações héteros, eu acho que isso é mais óbvio, Sim. esses lugares, né? E que também sustenta lugares de poder como o próprio patriarcado, né? Então, o lugar do patriarcado é o lugar onde o homem vai estar ali no controle, ele é o chefe de família, ele vai comandar aquela família, a mulher vai estar ali submissa a ele e cumprindo determinadas funções, e ele também cumprindo determinadas funções, mas funções que para ele são funções de privilégio. Então, o amor romântico, mesmo que na prática ele não seja romântico, mas existe uma estrutura que é idealizada, ele serve para manter poderes. E manter poderes dentro desse contexto ocidental não são poderes que fortalecem as pessoas, mas que fortalecem estruturas de opressão. Não, de fato, eu acho que é muito legal quando a gente traz esse paralelo com o patriarcado dentro dessa construção do amor romântico, né? Em como talvez o próprio amor romântico em si seja essa cola aí que mantém o próprio patriarcado como uma instituição, né? Vigente nas relações, né? E como você bem trouxe aí, quaisquer que sejam os seus modelos. Como se fosse ditando ali papéis performáticos para cada um dentro das estruturas. Ora, nós sabemos como ficamos juntos e felizes para sempre. Agora, qual é o sistema que vai rolar aqui? Vai ser o patriarcado? E eu achei muito, muito, muito oportuno quando você traz, né, outros tipos de casais, digamos assim, casais homoafetivos que ainda tem essa influência, né? Pô, a gente desconstruiu tanta coisa, por mais que eu nem goste tanto dessa palavra, mas a gente fez tanta coisa acontecer para agora performar um modelo patriarcal, e aí eu trago também para casais heteronormativos nesse sentido. Pô, a gente tá aqui, depois disso tudo, vamos aqui agora brincar de papai e mamãe, casinha e tal. E fica muito óbvio qual é, né, essa função do amor romântico, se não for bem entendido, né, de manter essa cola do patriarcado, né, essa cola de relações de poder, essa cola de manutenção, inclusive do capital também, né, não dizendo, melhor, respeitando as devidas proporções, mas dessa manutenção, né, acaba que vira um instrumento de manutenção. É óbvio que, pô, as pessoas se apaixonam de jeitos diferentes e aí confundem com talvez o sentimento, que é o amor, que a gente não está nem discutindo a legitimidade dele aqui. A gente está falando desse modelo de amor romântico, né? Que o nome já diz, romântico. Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? Nessa função de manutenção de sociedade, modelo social, que a gente pensa tanto nessa quebra, né? E aí, isso já leva... Falando de amor, o que é amor, o que é amor romântico, que aí isso já leva para nossa próxima pergunta. Eu queria saber se para você somente o sentimento, né? E aí o sentimento do amor, não o modelo de amor romântico, né? Somente eu amo, isso basta na relação? Somente o amor basta numa relação? Amor, enquanto sentimento única e exclusivamente, é suficiente. Né? Eu li faz pouco tempo um livro da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor. E ela vai, logo no início, descrever a compreensão dela do que seria o amor. E amor é ação, é atitude. É aquilo que a gente faz, que a gente organiza. Tem a ver com uma ética, nesse sentido mesmo, de uma forma de ser e agir. E interligando essa forma de ser e agir, há também o sentir, né? Eu acho que é do amor romântico uma ideia de que o sentir vem primeiro, de que o sentir é prévio e de que o sentir basta, né? Mas não adianta a gente apenas sentir
e esse sentir não ser coerente com o que a gente faz e como a gente age. Uma das coisas que a Bell Hooks, logo no início do traz, é da relação de amor dela com os pais, principalmente com o pai. O pai, né? De que ela falou, ela dizia que o ambiente que ela viveu não era um ambiente de amor, que ela cresceu, identificou que o comportamento dos pais eram comportamentos extremamente abusivos, violentos, que a subjugava, e de que ter esse comportamento abusivo, violento, de subjugação, não tem nada a ver com o amor, né? Uhum. Pode ser que esse elemento do amor ele estivesse presente, mas ele não estava expresso em sua potencialidade. Então, ele estava enfraquecido ali. E quando a violência, a subjugação, a negligência está presente, o amor ele vai ficar sufocado. Não tem como o amor se potencializar quando a violência está florescendo tanto, né? Então, o amor ele é uma ética mesmo, ele é uma forma da pessoa compreender, ler e ser o mundo, e ser no mundo. Então, não basta ter o sentimento, porque o sentimento também ele está muito nesse lugar do nosso mundo interno. Assim, né? Vez ou outra, ele entra em contato, em diálogo com o mundo interno do outro. Mas ele está muito nesse lugar que é mais nosso, né? Que é mais de si para si. E talvez por isso a gente se confunda bastante. Porque muitos pais podem achar que amam, sentir que amam seus filhos, mas tratam seus filhos a partir dessa lógica, né, da violência, né, subjugando. Então, agride fisicamente, xinga o filho, não potencializa esse filho, é negligente com o filho. Então, não adianta apenas sentir que ama, mas na prática, você agir de uma forma que está mostrando o desamor para outra pessoa, né? Então o amor ele precisa ser atitudinal, ele precisa ter essa coerência de querermos a potencialidade da outra pessoa, do cuidado, da presença do cuidado, do carinho, da atenção. E ele é complexo, né? Eu digo que o amor ele tem essa dimensão de uma complexidade no sentido não de que ele é difícil, mas no sentido de que ele possui diversos elementos. Ele não é uma coisa só, né? A ideia de algo que é simples, como algo que não tem tantos elementos assim, e no contraponto, o que é complexo, que tem vários elementos e que só pode ser compreendido a partir da ligação desses diversos elementos. Então, o amor não é uma coisa só. O amor é um sistema, né? E talvez a gente, no Ocidente, a gente não compreenda muito que o amor é esse sistema. Exatamente. E a partir desse sistema a gente faz leituras de mundo e se comporta no mundo, né? Não é fácil assim amar. Pensando assim que não é fácil amar porque a gente não aprende a amar desde criança. Muitas pessoas vão descobrir o que era o amor já adultos. Então aquilo que poderia ser mais orgânico se torna difícil porque a gente não aprende muitas vezes ali, né, no nosso processo de crescimento natural. Sim, formação. Acho muito legal duas coisas aí que você traz, né? Que o amor é um sistema, né? E ele é uma linguagem. E a gente pensar, né? Como a linguagem, você aprende uma linguagem para ler o mundo, então essa confusão, né? Isso aqui é amor mesmo? Não, isso é amor, porque, enfim, eu cresci sendo amado desse jeito, e aí entra para aquela questão, né? Eu amo assim, é assim que eu faço, mas tá, beleza. Mas quem te disse que isso aqui é amor? Você tá lendo o mundo a partir da linguagem que você aprendeu. Eu acho que isso abre uma janela gigante, né? Para colocar dentro, inclusive, desse outro local que você trouxe ali, que é a violência, né?
Não, pô, meu pai me amava, minha mãe me amava. Eu apanhei porque eu precisava aprender, eles fizeram algumas coisas erradas para ensinar e tal. E aqui eu não tô nem questionando quem bate ou quem não bate, esse tipo de coisa, mas assim, quem disse que isso é amor, né? Dentro de toda a construção, até que a gente pensa dentro disso tudo, né? Por que ama? Porque sofreu violência, porque se sacrificou, ainda trazendo até para essa questão ali judaico-cristã, né? Ama porque acabou com a própria vida ali para você desdenhar depois. Enfim, eu acho que é muito, muito profícua essa construção e abre muita coisa, assim, pra gente pensar, né, no amor enquanto linguagem, que até Bell Hooks fala bastante, né? Dessa ação constante, né? Você ama, pronto, acabou não, cara. O amor ali é aqui, é construção, é diário, é entender como você vai aplicar o amor dentro disso que aconteceu agora, inclusive, né? E tá, beleza, aconteceu isso aqui, como é que eu vou amar essa pessoa a partir disso aqui? Acho muito bacana, porque acaba que não é um sentimento definitivo o que se define, né? É algo que tá ali para ser construído em todas as ações, né? É agora. Amor agora. E aí, como é que ama com isso aqui? Eu penso muito dessa forma, não sei se faz sentido. A gente aprende de forma muito equivocada a respeito do amor, né? Não é à toa que iniciamos a nossa conversa falando sobre esse amor romântico. O que a gente aprende sobre o amor está muito ligado a essa ideia de um amor que é romantizado mesmo, né? Que está nesse lugar inalcançável, mas que a gente quer, né, de alguma forma. E tomar consciência desse amor ocidental romântico venenoso, eu acho que faz com que a gente tenha que repensar como desejamos vivenciar ter essa experiência do amor. E tem outro elemento que, quando você foi falando, eu fui refletindo, que também são elementos que se interligam, que é as gerações, as diferenças entre as gerações e esse advento da internet, que é uma revolução. Então a gente tem muito contato a diversas informações, né? São informações que, por vezes, atravessam muitas camadas sociais, algumas outras estão em bolhas, que por mais que a gente não perceba, todos e todas nós estamos em algumas bolhas. Né? E sobre as gerações, tem algo que existe uma geração, eu sou da década de 90, eu acho que a galera da década de 90, principalmente, para trás, é uma galera que tinha um lugar de experienciar a vida muito pelo contato que a gente tinha socialmente com a nossa comunidade, assim, né? E os meios de informação era rádio, televisão, né? Televisão nem era para todo mundo, assim. Mas esse lugar de aprendizado sobre ser e agir estava muito no entorno da nossa comunidade. Uma outra coisa que a gente não tocou, que eu acho que também é muito importante, que também tem a ver com essa dimensão geracional, e que a Bell Hooks também fala, que é sobre ancestralidade e amor. Nós vivemos um período histórico do sequestro de pessoas africanas, né, trazidas para o Brasil e aqui escravizadas. E como esse repertório de mais de 400 anos de escravidão, qual foi o repertório que foi construído de amor, assim, desse período, pensando entre as pessoas que estavam ali escravizadas, né? Quando a gente pensa já nessa relação Casagrande-Senzala, na Casagrande, o amor, ele já não era algo tão bem presente também, né? Tinha
outras violências acontecendo ali, mas principalmente uma violência entre as pessoas brancas, que acontecem também lá, as violências que são endógenas àquela comunidade. E a violência mais presente ali era a violência patriarcal, né? Sim. Mulheres sendo subjugadas. Então, o amor ali nem sempre estava presente, porque tinha uma relação de dominação. Se na Casa Grande o amor já não estava tão bem presente, imagina como era na senzala, Sim. né? Entre as pessoas pretas que sofreram diversas violências que faziam com que essa relação de afetividade ela fosse fragilizada. Uma das coisas que a Bell Hooks fala em um texto que ela tem, o texto é Vivendo de Amor, o livro, se eu não me engano, é tudo sobre o amor. O livro, estou olhando aqui para o livro é tudo sobre o amor. E o texto que ela tem é o chamado Vivendo de Amor, que ela fala sobre amor e ancestralidade. E tem um trecho que ela fala sobre que as famílias africanas vinham escravizadas e chegavam aqui nas diásporas e eram separadas de forma abrupta. Muitas famílias não ficavam juntas. Então, as pessoas escravizadas, elas iam aprendendo a lidar com a dor da separação abrupta dos seus familiares. Então fomos construindo uma dureza assim, de não abraçar, de não beijar, de não ter esse apego, né, com os nossos parentes, com os nossos familiares, porque sabíamos que chegando aqui iríamos ser separados abruptamente. Então era uma forma de lidar já previamente com essa dor. Um alívio psíquico, né? Sim. De saber que algo iria lhe afetar negativamente, então já se preparar para aquele acontecimento que iria lhe causar uma certa ferida. E esse comportamento ele foi repassando de geração a geração. Muitas famílias pretas, essa coisa do toque, do abraço, né, dessa afetividade, ela não estava ali tão presente, né? O dizer que te amo não era algo tão presente, porque vem de uma ancestralidade que foi escravizada e que teve que lidar com essa afetividade de uma outra forma. Então, qual era a forma de amor, de afetividade que a nossa ancestralidade tinha? Cozinhar, né? Então, ter a comida pronta, ter a comida na mesa, ter a roupa arrumada, saber que não iria faltar nada para a pessoa ir, né? A criança que ia para a escola. Então, a ideia de amor foi muito colocada nessas atividades, né? Porque o campo da afetividade, da afeição mesmo, ele foi afetado por conta dessa violência histórica. E nós talvez estejamos sendo a geração que consegue olhar para essa história, para os desdobramentos dessa história, ter uma relação crítica e reivindicar que a gente não quer apenas esse amor que é da ação prática do dia a dia, mas que a gente quer outras qualidades de amores também. Mas é complexo, porque a geração anterior, a geração da minha mãe, da minha tia, né, que não é algo que afeta as relações pessoais, mas não é apenas das pessoas, mas que são, né, de construções sociais de épocas diferentes, tem essa dificuldade mesmo de lidar com essa afetividade, né? Sim. E eu acho que isso cabe muito dentro de duas coisas, né? Esse amor de serviço, né? De não deixar faltar, quase aquele, você sabe que eu te amo, né? Mas não fala, eu te amo, sabe? Eu sei que você me ama, eu queria talvez ouvir, pela demanda que a gente tem, já entendendo, né? Essa necessidade. Eu gosto muito de falar, e a gente até conversou em outras conversas aqui, né? Aqui no podcast, de quão
de quão posta deve estar essa mesa do afeto para que a gente possa lá e se servir, né? Vou repetir o que eu falei no passado a respeito disso. Tá, beleza. Eu queria que minha mãe dissesse que me ama, queria que ela fosse mais melosa, mais grudenta, meu pai, enfim, queria. Mas quem botou essa mesa para que eles pudessem se alimentar dela, dessa mesa, desses sentimentos, dessas demonstrações gratuitas de afeto? A gente ainda está falando, sim, da necessidade de dureza. E acho que é importante a gente remarcar também, né, que a gente, para não parecer, para algum ouvido desavisado, que nossos ancestrais chegaram aqui, no dia seguinte estavam negando o afeto. Não, é um trabalho geracional de algumas gerações seguidas, inclusive para esconder esse afeto, para não dizer, que tá vendo ali, não, então eu vou separar ali, que tem um negócio, não vai dar certo esse monte de gente junta, se afetando, se organizando. Então, gerações, né, e o papel que isso tem hoje nos nossos pais, né, e avós, ali, essas gerações nossas que estão mais em contato conosco direto, né, se a gente pegar e traçar uma linha, quantas gerações não são, desde o primeiro ancestral que chegou aqui, e nossa mãe que não consegue dizer um eu te amo diretamente, né? Falando aqui de maneira global geral, que não consegue demonstrar cuidado para além do serviço, né? E essa armadilha que a gente cai muito. Então é um serviço que foi muito bem feito pela máquina colonial dentro disso tudo, né? De matar essa afetividade, fazer que a gente transforme essa afetividade em outra coisa, para que a gente possa ter alguma forma ali de ainda passar para frente. E aqui estamos nós falando, né, de minha mãe falando de eu te amo, meu pai falando de eu te amo, dentro de um modelo que, teoricamente, não foi a gente que inventou, né, dentro disso tudo. Eu acho que é importante que a gente compreenda sobre essas dimensões geracionais para que a gente tenha mais amabilidade na lida com os nossos ancestrais que ainda estão vivos, né? De que a gente tem o direito de reivindicar e de talvez até se mobilizar para que essas outras camadas de afetividade, de amor, elas sejam construídas e acessadas, mas sabendo os limites assim, da nossa pessoas, ancestralidade, né? Exato. Porque que acho que, pelo menos comigo, aconteceu muito isso, assim, de olhar para a minha família, para os mais velhos da minha família e humanizá-los. E humanizá-los significa dizer que eles foram equivocados em muitos momentos, né? De que talvez esse amor que a gente esteja falando, assim, dessa construção ética de amor, ele faltou. E eu sei que faltou, mas que essa falta não começou por uma não vontade deles, mas porque eles também não foram alimentados dessa dimensão, né, de um amor de qualidade. Então, uma ancestralidade que passou por uma violência histórica e que os nossos mais velhos ainda são vítimas dessa violência histórica. E que nós, talvez, sejamos a geração que está conseguindo enxergar que essa violência ela aconteceu lá atrás, mas que os resquícios delas existem até hoje. Né? E tomar essa consciência olhar para essa ancestralidade e entender que eles e elas conseguiram ir até onde puderam. E conseguiram manifestar o amor até onde deram e humanizá-los, assim, os equívocos, né, nas negligências, nas faltas, não para manter determinados lugares, porque eu acho que a gente não precisa manter lugares de violência. Assim, não é sobre isso, não é sobre fazer com que as relações difíceis, imaturas e violentas se mantenham, mas na medida em que ambas as partes têm consciência dos seus limites, e principalmente as gerações mais novas, que reivindicam outras qualidades de formas de amar, olhem para essa ancestralidade, humanizando-a, entendendo que elas têm ainda
os seus limites e que elas vão conseguir dar até onde podem. Né? Verdade, verdade, verdade. E aí, já pega um gancho da nossa próxima pergunta aqui. A gente falou um pouquinho de parentalidade agora. Vou acabar pulando aqui uma das perguntas. Eu queria saber, na sua opinião, como é que o povo preto deveria falar sobre amor e se a gente tá fazendo isso certo. Já foi bem o clima do que a gente estava conversando aqui agora. Eu acredito que a gente está ainda no início, gestando o que é o amor para o povo preto. Uhum. A gente ainda tem falado pouco, mas já conseguimos falar a respeito, já conseguimos olhar para isso. Essa já é uma pauta nossa, né? Já conseguimos entender que queremos viver relações de qualidade, né? A partir daí é que vai nascendo essa ideia de amor preto, de amor afrocentrado, né? Então, o desejo de vivenciar a qualidade no amor é algo que a nossa geração já começa a manifestar como um desejo genuíno e que eu acho que é importante. Então, eu não sei se dá para a gente colocar no lugar de certo ou de errado, porque ainda está gestando. Sim. Né? Nós ainda estamos gestando. E a pauta do amor ainda não ganhou a sua dimensão a nível da grandeza que ela merece, sabe? Ainda não chegou na sua primavera. Sim. Nós ainda estamos gestando. E é importante porque entender essa gestação, essas discussões sobre o amor, sobre a afetividade, sobre a construção de relacionamentos íntimos, sobre a construções de família, sobre a construção de qualidade de amizade, né? Porque amor perpassa todas essas relações. Sim. É importante porque isso nos foi negado. Né? E se foi nos negado e hoje a gente consegue entender e a nossa ancestralidade não conseguir viver, mas que a gente quer viver, nós temos que questionar e construir como é que nós desejamos viver isso. Para mim, do lugar da onde eu parto, eu sei que o que o Ocidente tem proposto é algo que não me interessa. Assim, relações superficiais, né, superficializadas, sem profundidades, compromisso, sem respeito, sem cuidado. Relações que não humanizam, né, as outras pessoas, que não compreendem que as pessoas irão falhar, irão em algum momento não corresponder, irão falhar talvez, né? Essa ideia de relações que são perfeitas não é algo também que me interessa. Eu acho que o meu compromisso é um compromisso de uma pessoa ética, né? Com respeito, com cuidado, mas pode ser que eu faça algo como eu já fiz, que faltou essas coisas, sabe? Faltou, às vezes até no desejo de querer cuidar, a gente faz algo que atropela o outro. Né? E tá tudo bem, assim, acho que reconhecer, dar um passo atrás e tentar refazer aquilo, né? E buscar um caminho que seja assertivo, eu acho que demonstra também uma forma de cuidado para com a outra pessoa. Talvez algo que faz com que aquilo seja violento, justamente a persistência no lugar que está ferido. Né? A gente está ali naquela relação, persistindo no lugar que está ferindo, está magoando, né? Que está fazendo com que a outra pessoa ou as partes se entristeçam e atropela sempre o outro. Né? Acho que esse que não é um lugar bacana e que eu não quero estar. Mas eu tenho, até nessa relação, né, com o meu terreiro, eu tenho tentado entender qual é a construção de amor, de afetividade que eu quero. E tem sido muito, muito bacana, assim, para mim. Eu acho que nós, pessoas pretas, nós devemos falar de amor olhando para esse legado ancestral. Assim,
é a compreensão do lugar de onde viemos e a história que foi construída e o legado que foi também ali tecido, que vai direcionar muito a forma como nós podemos amar com qualidade e em sua potencialidade. A nossa ancestralidade, a gente está falando de gerações e sobre os equívocos das gerações, a nossa ancestralidade não foi perfeita, né? A gente não precisa romantizar essa ancestralidade. A gente pode honrar essa ancestralidade, respeitar essa ancestralidade, olhar e entender esse legado ancestral sem precisar romantizar. Na minha família, por exemplo, que tem a ver com essa coisa de romantizar a ancestralidade, tem uma coisa assim que os meus tios falam muito, né? Do meu avô, que era um homem super violento, né? E eles falam, vez ou outra, eu apanhei, e isso me fez homem, meu pai me bateu, e isso me ajudou muito, que é você romantizar essa violência. E que eu entendo, assim, até do lugar de pessoa da saúde mental, que é um lugar de subterfúgio. Assim, essa fala tem muito mais a ver de amenizar as dores de uma memória de um pai que foi violento, do que achar que essa violência, ela de fato construiu um caráter. Né? Porque dá para perceber, convivendo com eles, que essas violências do meu avô geraram mágoas muito profundas, formas de lidar das relações que são muito equivocadas e que reproduzem essa violências, né? Então, não romantizar essa ancestralidade é entender que eles fizeram um percurso, que fizeram uma caminhada, uma trajetória que foi possível, que nós devemos honrar, mas amadurecer também a nossa, sendo a continuidade dessa ancestralidade. Entender que a gente pega esse legado e amadurece aquilo que precisa ser amadurecido. Então, os nossos ancestrais nos ensinaram, por exemplo, muito bem a amar fazendo, a amar agindo, a amar construindo um com os outros. E esse é um legado que eu quero levar, né? Mas eu já quero repassar adiante, também somado a esse amar fazer na prática, na concretude, um amar com carinho, um amar com afetividade, um amar dizendo sobre a importância do outro. Eu estou agora, né, em 2024, faço 7 anos de iniciado no Candomblé. Eu conto com, em breve vou fazer o que a gente chama das nossas obrigações de tempo, né? E a gente cumpre com essa etapa de 7 anos iniciais, onde somos aquela criança, o Iaô, né, o recém-iniciado, para se tornar um irmão mais velho, que é o Egbon, que chama, né, o Ebome, como preferido. E aí, agora que eu estou completando 7 anos, para me tornar esse irmão mais velho, eu fico pensando sobre como é que eu cuido dos meus irmãos mais novos. Que eu quero cuidar entendendo o que eu aprendi com os meus irmãos mais velhos, mas fazendo diferente também, assim, tendo outros elementos que eu acredito que se eu tivesse, eu seria mais potencializado, seria mais fortalecido, né? E essa é a dimensão de uma ancestralidade, que ela é circular. A gente aprende com os nossos mais velhos, a gente continua enquanto pessoa que é a continuidade dessa ancestralidade e ensina o nosso legado aos nossos mais novos, né? Essa circularidade da nossa ancestralidade também fala sobre uma circularidade do amadurecimento do amor. E eu, pelo menos, não consigo falar de amor articulando com essa dimensão ancestral, com o compromisso comunitário, entendendo a nossa relação, né, de ser
ser com o outro, né? De fazer junto, de ter responsabilidade, compromisso com o outro, de cuidar do outro. Nessa palavra cuidado, essa palavra cuidado para mim ela soa quase como sinônimo de amor, né? É um elemento do amor, mas é quase um sinônimo. Cuidar, a gente cuidar é algo muito importante. E entender também os limites, né? A partir da compreensão do quanto podemos oferecer, do que queremos e desses limites ali. Eu acho que a gente pode construir uma forma de falar de amor com a responsabilidade e com o compromisso que ele merece, sobretudo pensando na comunidade negra. Sim, de fato. Eu acho que isso nem é resumir, eu acho que isso explica muito, né? Essa diferença que tem, né? Pô, quando você falou, eu não vou nem trazer nada de volta, assim, eu quero ter o amor da ação, mas eu também quero ter esse mais subjetivo, o do carinho, do cuidado, do falar, né? Eu acho que isso leva muito para essa ideia que a gente tá aqui, que você bem levantou disso de, pô, agora a gente reparou o que é não ter algumas coisas e sentir falta delas, porque a gente vê aí fora, né? Eu queria isso, queria vivenciar isso, queria vivenciar aquilo, então talvez seja eu responsável em fazer isso daqui para frente. Acho muito bonito, muito importante a gente ter essa visão também. E aí você já trouxe um ponto que eu queria trazer aqui para nossa conversa, né? Que é essa ação comunitária do amor, né? E eu queria saber o que você acha que é o papel da comunidade dentro das relações de uma forma amorosa. Eu não vou colocar afetiva aqui, porque não vai para onde a gente está caminhando. Mas a relação amorosa, né? E aí aquele casal, digamos aqui, assim, que esteja dentro da comunidade, a comunidade vendo aquele núcleo se formando ali, falando do amor não mais romântico, mas esse da ação, do afeto, do sentimento. E aí eu queria saber de você, como é que a comunidade, dentro do seu entendimento, ela pode ajudar, né? Eu não vou falar que é atrapalhar, porque a gente já sabe, mas como é que a comunidade pode ajudar nisso tudo? O papel da comunidade nisso? Quando a gente pensa em comunidades africanas ou estruturas africanas, é quase impossível a gente pensar amor ou relacionamentos sem entender o papel da comunidade. Aliás, aquela relação, né, a relação daquelas pessoas, ela existe por conta da comunidade. No Ocidente, eu acho que essa estrutura muito aberta, né, globalizada, assim, fez com que a gente perdesse o sentido de comunidade. Né? Não sei o quanto é que temos conseguido, por exemplo, pensar a importância da família e dos elos familiares como uma extensão dessa comunidade, ou como uma comunidade mesmo nossa, né? Talvez essa comunidade com pessoas que não sejam diretamente da família, mas sejam os amigos, né? Pensam nessa rede de pessoas que estamos interligados, né? A comunidade, eu acredito que ela pode ser a guardiã desse relacionamento, no sentido de tanto de cuidado mesmo, de fortalecer, de que quando estamos em comunidade, com pessoas em comuns, que são amigos, né, que são rede de afeto dessas pessoas que estão envolvidas, a gente tende a estar mais fortalecido, assim, a gente tem outros elementos para além da relação em si que unem, que fazem com que essa relação se fortaleça. Mas também a comunidade pode ser os olhos dessa relação, nesse sentido de intervir em situações que o casal ali, ou as pessoas envolvidas não estão dando conta. Não dão conta sozinhos. A Subofusomé, lá no Espírito da Intimidade, fala que essa intervenção da sua comunidade, dada na relação, é algo bem comum.
A relação ela pertence à comunidade, né? Ela não existe por si só. Ela Uhum. não tem um porquê, ela não tem um porquê de existir fora dessa dimensão de duelo comunitário. Sim. Por exemplo, quando acontece algum conflito entre as pessoas ali, entre o casal, os mais velhos daquela comunidade se reúnem junto com esse casal para discutir aquele conflito, Uhum. né? Para conversar sobre aquele conflito. Eu acho que nós podemos também fazer isso, compartilhar as nossas questões conflituosas e dificuldades também com a nossa comunidade, Uhum. entendendo ali os limites, né, daquilo que a gente já Sim. falou sobre o que é da intimidade, mas sabendo que em diversas situações a relação ela não consegue se expandir a não ser abrindo espaço para que outras pessoas sejam escutas, sejam colo Sim. para intervir ali e contribuir de alguma forma para que os conflitos que acontecem nessa relação possam ser mediados, porque só entre as pessoas que estão envolvidas já se sente quando não se dá conta, né? Uhum. Então a comunidade pode ser essa guardiã de zelar pelo bem-estar desse amor ali, das pessoas envolvidas de alguma forma, tanto nesse sentido de potencializar, de ser uma rede, de quando nasce uma criança, por exemplo, no meu terreiro já aconteceu de uma irmã de santo grávida ficar lá, assim, no terreiro, e aí recebendo os cuidados da minha da irmã da minha, né, principalmente das outras mulheres daquela comunidade, durante toda a sua gestação e ter os devidos cuidados, assim mesmo, que poderiam ser oferecidos para essa pessoa que está ali em um momento que é super delicado, né? Sim. E que ela se sentiu muito, muito bem acolhida, fortalecida com essa rede. Então, existe um provérbio africano que fala isso, né? Que para se educar uma criança é preciso uma comunidade inteira. Sim. Então, a comunidade ela pode fortalecer mesmo Sim. a relação, tanto no sentido de intervir naquilo de negativo que aparecer nesse relacionamento, e também de fortalecer naquilo de positivo, sim, né, de cuidados mesmo. Eu acho que a comunidade ela é esse chão onde a gente pisa. E o relacionamento não precisa estar fora também desses cuidados, fora desse chão. Sim. Porque quando ele vai para esse lado comunitário, acaba dando mais um propósito para a comunidade também, né? A gente está dando continuidade. Então, faz muito sentido que as portas elas não se fechem totalmente, né? Para que, enfim, também aí entra um pouco do que eu acredito também, né? De que você ser tudo para aquela pessoa vai acabar te sobrecarregando também, né? Você vai, inclusive, substituir uma comunidade inteira. Que prepotência é essa, né? Não, agora a gente tá se relacionando, acabou, se voltar é só a gente. Pô, não faz sentido. Assim, realmente não deixa com que as pessoas se mantenham sãs, né? Eu acredito que até alguns adoecimentos que a gente tem emocionais vêm dessa solidão causada por se fechar para a comunidade, no final das contas, né? Bom, eu vou continuar aqui com a próxima pergunta. Eu quero saber de você, né? Se você acha que esse modo de vida ocidental, ele é o principal mal que atravessou o sentimento, o amor de uma maneira em geral, né? Que acabou enviesando. Queria saber na sua opinião, o que você acha disso? A estrutura ocidental, principalmente para nós que estudamos afrocentricidade, história africana, e vivemos uma realidade mais africana, de comunidade, a gente percebe que o Ocidente, o modo como ele se organiza, ele não serve para nós. Eu diria que o Ocidente não serve nem para ele mesmo. Verdade. Né? Talvez o Ocidente ele vá servir para um grupo muito seleto de pessoas que irão se beneficiar
do modo como ele se organiza, né, da sua estrutura. Mas nem a galera mais ocidental irá se beneficiar do modo como o Ocidente está organizado. E talvez não seja à toa que muitas pessoas busquem os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, né, as comunidades indígenas, como alternativa a esse modo precário de vida do Ocidente, né? Tem essa coisa muito individualista, que é própria também do capitalismo, né? De ter elementos que vão fazer com que a pessoa, de forma individual, ela ache que ela é melhor do que as outras, né? O que pode ser melhor do que as outras, o que pode alcançar lugares melhores do que os outros. Esse lugar de comparação é algo que é bem incentivado dentro de uma estrutura ocidental, capitalista, que é o oposto de comunidades não ocidentais, como as comunidades africanas e indígenas, que existem por conta da organização da cooperação comunitária, né? Essa relação comunitária é que faz com que as pessoas organizem as suas vidas. A comunidade, né? Esse modo formiga, né? de existir, assim, de ter uma função ali de ordem social que é absolutamente cooperativa, faz com que a gente tenha uma visão de mundo que que contrapõe absolutamente ao modo ocidental, né? Então eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas pretas, é importante que a gente vai entendendo a importância das nossas comunidades, do quanto elas nos fortalecem, nos amadurecem, do quanto elas nos ligam à nossa ancestralidade e da relação comunitária que nós temos. Porque quando a gente compreende de onde viemos, fica muito mais difícil de se perder ao longo do caminho. Porque na estrutura ocidental, o que mais o Ocidente quer é que o sujeito se perca. Que ele não saiba muito bem quais são os seus valores, quais são os seus compromissos éticos, essa relação de cuidado com o outro. Então, tudo no Ocidente é fragmentado para que essa pessoa sirva ao Ocidente e não a um fortalecimento intercomunitário. Verdade. E aí eu vou para a última pergunta agora, o amor preto se resume à cor, na sua opinião? O amor preto, ele como o amor em si, né, ele é complexo. Então, da mesma forma que a gente falou que o amor, ele não é só o sentimento, que o sentimento é um elemento, o amor preto, ele a cor preta, ele é um elemento, mas ele não é a complexidade do que é o amor preto, né? Porque o amor preto, ele tem a ver com esse compromisso de retomarmos o que nos foi retirado, né? De sabendo que pessoas negras foram violentadas de diversas formas, inclusive com essa impossibilidade de viver a integridade do amor. O amor preto é uma retomada da possibilidade de nós sermos pessoas dignas, inclusive amando, né? Pensando também nessa relação com o racismo. Então, o racismo faz com que pessoas negras sejam sempre subjugadas e preteridas. Então, nós somos colocadas de lado, nós não somos as preferências nem para os brancos, nem entre as pessoas pretas. A construção de uma subjetividade, de uma estrutura racista, faz com que a gente não seja preferência nem entre nós, nem para os brancos, né? O amor preto nos coloca nesse lugar de centralidade,
Então a gente passa de sair da periferia, né, do escanteio, da margem para ir para o centro. Então, o Amor Preto é esse compromisso ético de centralizar as pessoas pretas como o alvo da nossa afetividade, do nosso afeto, do nosso cuidado, né, da nossa ética de amar. Então, as pessoas pretas tomam esse sim. E eu acho que é muito importante porque, nesse contraponto, as pessoas brancas, desde lá do início, né, quando a gente pensa o que é o amor romântico, quando você fala de amor romântico, a gente não está falando de pessoas pretas. Você não vê nessa figura, você não vê essa figura. Nas novelas, nos desenhos lá dos príncipes e das princesas, nas séries, o protagonismo, as pessoas que estão lá amando, né, ainda que ilusoriamente, não são as pessoas pretas. Então, o amor preto, ele está intervindo nesse sentido de que nós queremos ser amados e amadas, não a partir desse lugar, né, do príncipe e da princesa, a partir de uma realidade nossa, que tem a ver com a nossa ancestralidade, com o nosso pertencimento africano, né? E colocando pessoas pretas no centro. Eu acho que isso é algo revolucionário. Sim, demais. É algo que, assim como quando a gente estava falando sobre amor na comunidade, que eu acho que a gente ainda não expandiu o tanto que precisamos expandir a discussão sobre amor na comunidade negra, a discussão sobre a importância e o quão revolucionário é o amor preto ainda não se expandiu o quanto precisa se expandir na comunidade negra. Né? Sim. E outra das nossas bolhas, que a minha bolha, ela é uma bolha onde pessoas pretas estão se relacionando com pessoas pretas. Mas existe fora da minha bolha muitas pessoas pretas que vivem ainda o básico daquilo que a gente já, quem está dentro dessas discussões já conhece, do preterimento, da solidão, de idealizar um par branco como o seu salvador, salvadora da sua falta afetiva, da sua falta de amor, das idealizações do Ocidente. Então, existem muitas pessoas pretas que ainda vivem essa ilusão, né? Eu não vivo mais essa ilusão. Né? Eu já consegui sair disso, de compreender que se eu desejar estar em relacionamento, eu quero estar em um relacionamento com um homem preto. Né? Eu digo sempre, né, que branco para mim não é opção. E mesmo sendo um homem preto, um homoafetivo, que numericamente eu tenho menos opções, assim, né? Já é um universo mais restrito, onde eu percebo que há uma idealização muito forte por essas questões ainda, né, de colocar esse homem branco como o par ideal de muitos homens pretos, mesmo sendo muito restrito, mas faz parte de um compromisso comunitário, assim, político, social, ancestral, compreender que eu desejo para a minha vida me relacionar com outro homem preto, né? Não, demais. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer uns ajustes na grade que me pareceram mais coesos. E eles são o seguinte: o Parenta, ele continua quinzenal, mas naquela semana todos os materiais daquele episódio vão sair, para a gente ficar mais atento e mais sintonizado no que está sendo falado. Isso acontece da seguinte forma: na terça-feira da semana do Parenta sai o programa que você está ouvindo agora. Na quinta-feira eu vou colocar a introdução desse episódio separada para você usar fora de contexto, em alguma outra data, em algum momento que seja necessário, para você poder ouvir aí sem necessariamente ter que ouvir o episódio todo. E no sábado eu volto com algumas dicas ou alguns conselhos que vão dar os nossos convidados, é claro, para pais e mães de crianças pretas.
Eu achei que ia ficar um pouco mais coeso se a gente fizesse dessa forma, mantendo o fluxo de informação daquele parente em questão na mesma semana. Me diz aí se faz sentido pra você, pode deixar aí no comentário, inclusive. Pra mim faz muito sentido, mas se ficar muito em cima, muita coisa, a gente tenta ajustar. Por enquanto, durante a temporada vai ser dessa forma. Terça, quinta e sábado vai ter episódio do Parenta. Bom, então a gente vai pro finalzinho agora, né? E eu queria saber se você quer deixar mais uma mensagem, alguma coisa aí pra quem tá ouvindo a gente, pra quem vai ouvir a gente em algum momento. Se você quiser deixar uma mensagem aí, alguma coisa que talvez tenha escapado aqui a nossa troca, né? Enfim, algo que você queira deixar registrado aqui pra quem vai ouvir a gente. A gente fala sobre tantas coisas, né? Sim, que bom. Fiquei pensando assim sobre o que é que eu poderia trazer, mas eu posso, como eu faço nos meus textos, talvez falar mais sobre algo que eu esteja vivenciando nesse momento e que pode ser usado, assim, pode gerar algum tipo de identificação com as pessoas, que é de que tem a ver, inclusive, muito com o meu orixá, né? Que é aprender sobre o poder desse silêncio que a gente tem, né? De como esse silêncio ele nos ensina, ele comunica também. Sim. Até porque a nossa palavra ela tem um poder, mesmo porque a gente. Então, o que a gente diz, o que a gente fala, tem um poder de construir ou de destruir. Isso é algo que o Muru me ensina bastante. Então, poder escutar, poder se beneficiar daquilo que a gente escuta e também do silêncio, do que os momentos de silêncio nos proporciona, é algo bem importante. E não ter medo de agir com generosidade. Né? E essa vivência em comunidade, a dimensão do amor que a gente falou tanto aqui hoje, a dimensão da construção da afetividade, só é possível se há essa generosidade, se há essa possibilidade da gente acolher e de cuidar, né? Sem fazer esse discernimento partindo de um lugar muito egóico. Sim. Eu acho que eu estou nesse momento assim de tentar entender a potencialidade do meu silêncio para que aquilo que eu fale tenha a força necessária para chegar da maneira mais assertiva e com o foco que eu quero, e tentando ser uma pessoa mais generosa, que eu acho que essa generosidade ajuda com que eu amadureça em lugares que eu preciso amadurecer. Então, que a gente possa trazer essas qualidades, né, de Muru para as nossas vidas, porque eu acho que isso vai contribuir, com certeza, e muito para sermos seres humanos melhores. Com certeza. Bom, eu queria te agradecer por essa participação, por ter abrilhantado aqui mais um capítulo, né, mais um tijolo desse que a gente bota nessa construção que nós estamos tentando fazer aqui em conjunto. Obrigado pela confiança de ter vindo aqui, pela pronta aceitação, né? Precisou de muito pouco alinhamento para a gente fazer essa troca. Eu queria te agradecer em nome de todo mundo que ouve, né? Em meu nome também. E dizer que, é muito bom a gente poder sempre trocar essas ideias e fazer com que as nossas ideias cheguem a outras pessoas, né? Principalmente quem está ouvindo a gente agora. Sempre é muito enriquecedor, e eu queria te agradecer, por mais que a gente já tenha falado bastante aqui. A gente não quis aqui ser definitivo, né? Nós estamos trazendo um panorama, um ponto de vista que é muito importante. A gente não quer ser definitivo, mas eu espero, né, que a gente tenha contribuído aí com quem está ouvindo a gente. E dizer mais uma vez obrigado. Eu não tenho nem o que acrescentar aqui, só agradecer mesmo, de verdade. E eu agradeço também o convite, né? Acho que foi... já acompanho o seu trabalho, então o convite veio, construindo ainda mais esse elo que a gente tem através das redes sociais, daquilo que você também tem produzido. Acho que os nossos trabalhos também dialogam muito com o que a gente conversou hoje, porque é a forma que
encontramos de contribuir também para a nossa comunidade, né? Então, eu também agradeço pelo convite e sempre que precisar e que eu puder contribuir, estarei aqui. E agradeço também a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Desejo muito que essas trocas que nós tivemos hoje possam contribuir de alguma forma na vida de vocês. Obrigado. Com certeza, a gente vai ficando por aqui. Então chegamos ao final do episódio do podcast Parenta. Eu preciso dizer que todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios. E eu fiz isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou, te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você contribui para a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade, responsabilidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e lá você encontra também os links para os materiais utilizados como referência para esse episódio. E se tudo que foi feito aqui te atravessou, te convido para me ajudar a manter isso funcionando através do apoia.se/parenta ou com um Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e a gente se ouve no próximo.